Pessoal, eu não sou tão velha, mas na época em que eu era criança não tinha internet. Quando eu queria tirar as minhas dúvidas, quando eu queria fazer algum trabalho da escola, e muitas vezes, quando eu queria ter amigos, ter alguma companhia, eu tinha que recorrer aos livros, especialmente sendo tímida, como eu era até boa parte da minha adolescência. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 livros que mais contribuíram para que eu me tornasse essa adulta que hoje gosta tanto de ler. O primeiro livro sobre o qual eu quero falar é um livro que a minha família comprou de um vendedor ambulante. Naquela época as pessoas batiam de porta em porta vendendo todo tipo de coisas, inclusive livros. E esse livro, na verdade, não era um livro de literatura, mas sim um dicionário ilustrado para crianças. E o que eu mais gostava nesse livro era o aspecto dele. Ele era um livro de capa dura, tinha acabamento em verniz na capa. As folhas do miolo eram em colchê brilhoso, tinha gravuras em aquarela. Então era aquele livro gostoso de tocar, era bonito aos olhos. E aquilo me encantava muito. E eu lembro que toda vez que eu estava conversando com meu pai, que a gente sempre falou muito sobre palavras, letras, né? Ele me ajudou bastante na alfabetização. Ou quando eu estava fazendo qualquer atividade da escola, eu fazia questão de consultar aquele dicionário mesmo que eu não precisasse saber o significado de uma palavra. E eu lembro que eu abria sempre na mesma página e eu não recordo se nessa página constava o significado da palavra balé, bailarina e derivados, ou se era a página que falava sobre sapatilha. Mas eu lembro que nessa página tinha uma coluna com palavras, né, na parte externa assim da folha, e mais interna tinha uma imagem de uma bailarina amarrando a sua sapatilha. Eu achava aquela imagem muito linda. Eu adorava ficar olhando para aquilo. Então, toda vez que eu tinha a oportunidade de voltar para aquele dicionário e folhear até essa página da bailarina, eu fazia. Então, esse livro acho que foi o que me ensinou que os livros vão estar sempre ali para quando a gente precisar voltar para eles. Esse dicionário, então, ele ficava na minha casa, né, era um livro da minha família, e eu deveria ter uns 6 ou 7 anos. Mas quando eu fui crescendo na escola, a gente tinha sempre a rotina de ir até a biblioteca e escolher algum livro. E um dos que mais me marcou da série Vagalume, né, que é uma série super famosa e quem cresceu nos anos 90, início dos anos 2000 vai lembrar, um livro dessa série que eu gostava muito, que eu li 2 ou 3 vezes ao longo ali das primeiras séries do ensino fundamental, se chamava A Árvore que Dava Dinheiro, do Domingos Pellegrini. Esse livro, ele fala sobre uma cidadezinha que, em dado momento, cresce uma árvore nessa cidade que começa a dar dinheiro. Então a gente vai acompanhando todos os benefícios e tudo de bom que acontece com esse dinheiro que surge espontaneamente na cidade, mas depois a gente vai vendo o que acontece de ruim, né? Quais são as consequências negativas que esse excesso de dinheiro, de riqueza que surge de forma gratuita, vai gerando para as pessoas daquela cidade. E no fim tinha uma moral lá, né, que não é sempre o dinheiro que mais importa e tudo mais. Eu não lembro também todos os detalhes dessa história porque faz muito tempo, mas eu lembro que era um livro que me chamou a atenção pelo título. Quando eu li a primeira vez o título, eu fiquei assim muito impressionada com aquela possibilidade. E confesso que eu era assim uma pequena capitalista, né, uma mini capitalista, porque eu morava na frente de um terreno com muita vegetação e tinha muitos pinheiros na frente da minha casa. E toda vez que eu pensava nesse livro, eu olhava para aqueles pinheiros que tinham na frente da minha casa e ficava refletindo: bah, e se desse dinheiro nessa árvore, né, o que será que ia acontecer? Mas, né, um spoiler aí da vida adulta, não tem dinheiro de graça, nem com lição de moral no fim da história, a gente tem mesmo é que ralar. Enfim, minha primeira decepção com o mercado, né, veio cedo, eu deveria ter uns 9 anos, acredito, mas foi um dos livros que mais me marcou desses primeiros anos ali do ensino fundamental. O próximo livro é um livro que a minha família conseguiu
Se eu não estou enganada, foi por meio da assinatura do jornal da minha cidade. Estava tendo uma ação lá no jornal local, quem assinasse ganhava uma edição do livro, que é esse aqui, O Quatrilho, do José Clemente Pozenato. E esse livro, o que mais me atraía nele era a capa, porque tem, olha só, atores da Globo. Imaginem vocês, eu deveria ter uns 11 anos, acredito, e eu queria muito ler esse livro porque tinha aqui a Glória Pires, a Patrícia Pilar, e dentro, nas primeiras páginas, também tem fotos do filme, porque né, ele foi pro cinema, então tem algumas fotos aqui também. As primeiras páginas todas têm ilustrações, fotos na verdade. E eu queria muito ler esse livro porque tinha a galera da Globo, né? Então deveria ser, nossa, uau, que livro legal deveria ser. Só que esse livro aqui ele vai tratar de dois casais que acabam trocando, né? As esposas acabam trocando de maridos. Acontece uma situação ali com o primeiro casal, se separa para ficar junto e daí os que foram traídos ficam juntos também. O resumo da ópera é esse. E não era uma leitura para criança, né? Não tem nada de muito pesado para os dias de hoje, mas eu, com 11 anos na época, não podia ler isso daqui. Então a minha mãe escondia esse livro de mim. Ele ficava numa prateleira bem alta, onde não alcançasse. E eu lembro que eu ficava me espichando assim na prateleira para tentar pegar e não conseguia. E eu estava sempre pensando ali quando que eu ia crescer para alcançar esse livro. Então eu lembro que eu demorei um tempão para ter idade para ler. E quando eu cheguei em uma idade que eu poderia lê-lo, ele já não estava mais na minha casa. Eu não sei que fim ele levou, só sei que ele sumiu lá de casa. E no fim das contas eu acabei lendo ele no ano passado ou retrasado. Tanto que essa edição aqui eu comprei em um sebo há pouco tempo. E só agora, depois de muito velha, que eu fui ler ele. Então, esse livro aqui me ensinou que nem todos os livros são para todas as pessoas, não é mesmo? Todos temos os nossos momentos em que estaremos prontos para algumas leituras. De qualquer forma, esse livro me atrai muito até hoje. Eu gostei muito da leitura porque ele se passa em uma comunidade de descendentes de italianos, né, imigrantes, e tem toda aquela ambientação do interior que corresponde muito ao local onde eu cresci. Então, por isso e por essa história que eu tive quando criança, com uma edição dessa história, esse livro para mim ele tem uma carga nostálgica bem importante também. Mas nem só de proibições, né, se fez a minha infância. A minha mãe também foi uma das pessoas que trouxe para minha vida um autor que eu gosto muito até hoje. Se eu não tivesse tantas leituras inéditas na minha lista, eu releria ele muitas vezes mais, que é o Sidney Sheldon. Eu tenho aqui duas edições dele, que foi as que eu achei aqui em casa. Mas a edição que eu tô falando, que foi a minha porta de entrada quando eu era mais nova, eu deveria ter uns 13 anos, acredito, se chamava Corrida pela Herança. Ela é da coleção Infanto Juvenil do Sidney Sheldon. E eu lembro que a minha mãe leu esse livro, depois ela passou pro meu irmão mais velho, e o meu irmão mais velho passou para mim. E foi uma leitura que me fisgou muito. Bom, quem já leu Sidney Sheldon sabe que ele tem uma capacidade incrível de fazer histórias que nos prendem. Embora depois de algumas leituras a gente vai percebendo que ele tem uma fórmula bem padrão, né? Tem sempre ali uma família rica e poderosa, uma briga por dinheiro, um casal que está no meio disso tudo e que está tentando ficar junto, traição, inveja, cobiça. Falo nas leituras não infanto-juvenis, né? Na coleção regular ali do Sidney Sheldon. Mas essa leitura, Corrida pela Herança, ela falava sobre um patriarca que morre e deixa fitas com instruções sobre como a sua família pode acessar a herança. Se eu não me engano, eles tinham que fazer alguma coisa que ele dava instruções ali e quem conseguisse completar aquilo que ele deixava ganhava a herança. Era alguma coisa nessa linha. Só sei que os familiares ali estavam em pé de guerra para conseguir esse dinheiro.
Mas foi uma leitura que me prendeu muito, e como eu frequentava, né, a biblioteca da escola, e Sidney Sheldon é um autor que tu encontra em qualquer lugar, qualquer biblioteca, qualquer sebo, eu comecei a ver o nome dele e fui conhecendo, né, as obras mais voltadas para adultos, e comecei a ler muito Sidney Sheldon. Eu li muitas histórias dele, mas hoje eu não lembro detalhes de cada uma, porque como tem esses elementos em comum em várias histórias, elas acabaram se misturando assim na minha cabeça. Mas durante muito tempo, acho que durante uns 3 anos, eu lia muito, muito Sidney Sheldon. Fui lendo um atrás do outro, assim, e eram livros calhamaços, assim, tinha de 500, mais de 500 páginas às vezes. E quando eu fiz o meu primeiro estágio, que foi em aqueles quiosques de shopping, sabe, que tem perto do cinema, que vende bala, aquilo, eu trabalhava num desses. E eu lembro que entre as sessões de cinema, a gente tinha espaços de tempo que não tinha movimento nenhum no quiosque, né? O pessoal ia realmente na entrada e saída de cinema. Então, nesses momentos de pouco movimento, eu lia muito Sidney Sheldon. Foi ele que me ajudou a encarar o marasmo que é um shopping numa segunda-feira à tarde. Então, gosto muito do Sidney Sheldon. Para mim, é um dos autores que está no mesmo nível ali do Stephen King de produtividade. E daí eu fui crescendo, né? Já estava ali, acho que no primeiro ano do ensino médio, quando eu conheci Ed Morte. Esse é um detetive criado pelo Luiz Fernando Veríssimo. E, gente, não sei se vocês já leram Ed Morte, mas ele é muito engraçado. Eu lembro que eu também conheci ele na biblioteca da escola. E tinha uma outra colega minha que ela também leu Ed Morte porque eu recomendei para ela. E era muito legal quando uma colega lia a mesma coisa, porque daí a gente podia ficar conversando. Só que eu e essa colega, a gente não conseguia nem conversar sobre as histórias, porque a gente começava a rir antes de falar. E assim, eu tinha crises de riso incontroláveis no meio da aula, assim. Então, eu sempre fui muito quieta, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu era muito tímida. Mas quando a gente falava do Ed Morte, eu tinha, assim, crises vergonhosas, assim, de fazer o barulho do porquinho, sabe? Quando tá rindo. De tanto que ele me fazia rir. Eu não sei se hoje eu acharia tanta graça, mas para uma jovem no começo da adolescência que não tinha, né, Reels, TikTok e toda essa palhaçada que a gente tem hoje, o Ed Morte foi um companheiro muito engraçado. Era incrível o quanto eu me envolvia nas histórias e como eu conseguia visualizar os comportamentos clichês assim que ele tinha, né, de investigador. Então, o Ed Morte é um detetive particular, mas ele é todo ferrado. Ele nunca tem dinheiro para nada. Ele divide a saleta dele com baratas. Quando ele vai pegar um caso, geralmente ele pega porque são mulheres que vêm buscando ajuda para descobrir a traição de seus maridos, e o Ed Morte, ele não resiste a um rabo de saia. Então ele acaba se endividando para conseguir trabalhar. Então ele vende o pouco que ele tem só para ter recursos para fazer uma investigação que no fim vai fazer a mulher voltar com o marido, e daí ele fica sem pagamento, sem as coisas que ele teve que empenhar e sem a mulher, porque ela acabou voltando com o marido. Mas é um livro muito engraçado, é um estilo muito cômico. E digo para vocês que dar risada de uma história, uma literatura que me faça rir, eu acho que é o mais difícil de encontrar hoje. É muito fácil a gente se emocionar, se comover, né, com as histórias, mas histórias que sejam realmente engraçadas. Olha, eu não consigo lembrar de uma leitura assim recente que eu tenha feito que eu acho realmente engraçada. Tirando ali o David Foster Wallace, que eu já comentei que tem um estilo muito irreverente, mas de qualquer forma é um humor um pouco diferente, ele é mais sarcástico do que intencionalmente cômico. Mas o Ed Morte foi um livro que me marcou bastante e que me fez dar muitas risadas. E como todo bom adolescente, eu também tive a minha fase trevosa, né, de querer ler apenas livros sobre crimes e assassinos em série, sangue, morte, mistério. E nessas, acho que um dos primeiros assim que eu li que realmente me prendeu se chamava A Morte Escreve Certo.
Era um livro sobre um assassino que estava perseguindo uma jovem que jogava, se não me engano, ela jogava futebol. E foi um livro assim que me prendeu muito, que eu gostei de acompanhar a investigação. Até hoje eu gosto quando eu vou ler literatura policial de tentar encaixar as peças e desvendar o caso antes de chegar no final da história. E esse foi um livro que me proporcionou essa experiência. Eu também não lembro todos os detalhes da história, mas eu lembro que foi meio que uma porta de entrada, assim. E depois eu fui lendo muitos outros livros de investigação e de assassinos em série. E aqui eu já faço um gancho para o próximo livro dessa lista, que se chama Grau 26. É um livro que foi escrito pelo mesmo criador de CSI, né, que é aí a rainha das séries para quem gosta de tramas policiais, né, de histórias investigativas. Devorei CSI também, assistia com meu pai, ele gostava muito. Inclusive, uma das poucas coisas que meu pai assistia, né, era CSI e Chaves, as únicas coisas que ele assistia e eu cresci assistindo com ele. Mas Grau 26 me marcou porque foi, eu acho que a primeira e a única que me gerou uma sensação de medo muito forte. Até hoje eu não lembro de outra leitura que tenha me feito sentir o medo que eu senti lendo Grau 26. Porque eu lia muitas vezes sozinha, de noite, né? Quando já estava todo mundo dormindo, já estava tudo escuro na casa e aquele silêncio. E quando eu estava lendo, às vezes eu interrompia a leitura, fechava o livro e começava a pensar em coisas boas antes de dormir, porque estava me dando muito medo. E esse livro, ele tem esse nome Grau 26 porque até então a polícia, a FBI, investigadores e tal, eles haviam classificado a crueldade do ser humano até o grau 25. Até que eles conhecem, então, esse assassino em série, que é aqui o foco dessa investigação, que é classificado no grau 26. Então, esse assassino, ele fica ali perseguindo o investigador, né, aquele clássico entre investigador e assassino, que ficam brincando de gato e rato, e a história tem muitas reviravoltas, mas o que mais me marcou nesse livro foi essa sensação de medo que o livro conseguiu despertar em mim. E assim como eu falei do Ed Morte que me fez rir, este livro, Grau 26, me fez sentir medo. O próximo livro, na verdade, não é um livro, é uma obra, né, uma das grandes obras da literatura brasileira, e está entre os meus favoritos da vida, que é O Tempo e o Vento, do nosso querido Érico Veríssimo. Lembra que eu falei que quando eu estava lendo Ed Morte, eu e uma colega ficávamos conversando sobre ele? Então, essa minha colega querida também me apresentou ao Tempo e o Vento, e a gente conversava muito sobre essa leitura, e a gente leu naquela série da Companhia das Letras que tem 7 volumes. E também esses livros eles estavam disponíveis na biblioteca da escola, e eu e essa colega, a gente começou a ler, e depois uma outra colega se juntou a nós para ler também. E era muito legal porque, como só tinha um exemplar de cada livro, né, de cada volume, a gente tinha que fazer uma escadinha, né? Então, tinha aquela que estava por primeiro, a do meio e a que estava por fim. Então, a gente fazia um rodízio entre nós mesmos. A gente dizia, ó, hoje eu vou devolver o arquipélago, daí tu vai lá e pega. Então, a gente se combinava assim para sempre entregar um volume juntas para que a próxima pudesse pegar também, até que as 3 concluíssem a leitura. E, na verdade, esse foi o meu primeiro clube do livro, né? O primeiro clube do livro que eu fiz parte, não tinha esse nome na época, a gente não falava muito sobre isso, mas era o que a gente fazia, né? A gente conversava, debatia sobre a obra, todas amavam a Bibiana, né? Daí o Capitão Rodrigo era aquela oscilação de sentimentos, hora a gente amava, a hora odiava, daí uma já sabia de algo que tinha acontecido, não podia falar para não dar spoiler para outra. Spoiler também era uma palavra que não se usava na época, né? Mas a gente ia assim debatendo sobre aquilo que as 3 já haviam lido. E esse livro, essa história, né, do Érico Veríssimo, ela vai sempre me conectar com essa colega que me apresentou, porque essa colega, ela era tradicionalista, né, ela era de CTG, né, eu sou gaúcha, então ela também era muito gaúcha e ela me inseriu em várias questões ali típicas do nosso estado, porque eu não cresci numa família tradicional, mas ela sim, ela
me ensinou a dançar, ela me apresentou Érico Veríssimo, me traduzia alguns termos, né, mais gaudérios que eu também não conhecia, então eu sempre vou lembrar dela com essa obra, e eu digo que eu vou sempre lembrar porque, infelizmente, ela acabou falecendo já, mas com certeza o Érico Veríssimo entrou assim na minha vida como também uma obra que vai sempre me fazer lembrar dessa amiga, né? Ela nunca vai ser esquecida por mim, porque a história do Tempo e o Vento, eu acredito que eu nunca vou esquecer dela também, né? Porque é muito impactante e a gente se envolve muito com os personagens aqui, com a história do Rio Grande do Sul, e com certeza o Tempo e o Vento também é uma leitura que eu pretendo refazer em breve. E eu não sei se vocês lembram, tinha uma página no Facebook que era sobre avaliações de bolachinhas recheadas. E o criador dessa página, ele tinha um indicador, se eu não me engano, que era indicador passatempo. E ele se baseava na Passatempo, que naquela época, né, alguns anos atrás, era a melhor bolachinha recheada que existia. E ele ficava avaliando os outros biscoitos a partir da qualidade da Passatempo, né? A Passatempo se tornou um parâmetro para ele. E para mim, o Tempo e o Vento tem um peso parecido, né? Tanto que quando eu vou ler um livro e eu não gosto da leitura, eu tô achando o livro ruim, quando eu acabo de ler, eu sempre penso, que triste. Fiquei lendo isso daqui que é ruim, quando eu poderia ter relido O Tempo e o Vento. Né? Então, O Tempo e o Vento se tornou para mim um parâmetro, assim, no mínimo é um motivo para eu lamentar quando eu leio algo que foi ruim, que consumiu um tempo que eu poderia ter relido O Tempo e o Vento, poderia ter me reaproximado da Bibiana, da Ana Terra, do Capitão Rodrigo, enfim, todos os personagens que entraram para minha vida. Quase fechando a lista, então, a gente tem O Meu Pé de Laranja Lima. Foi um dos livros, na verdade, o livro mais emocionante que eu já li até hoje. Eu li esse livro quando eu tinha cerca de 20 anos, então eu já estava trabalhando. Eu lembro que eu trabalhava em outra cidade e eu ficava muito tempo no transporte público. Eu ficava cerca de 3 horas por dia dentro do ônibus. E eu li esse livro no ônibus e depois eu dava um jeito de conseguir um tempinho no intervalo do almoço para conseguir ler também. E, cara, acho que todo mundo deve ler Meu Pé de Laranja Lima. Não tem como não se emocionar e não se envolver com essa história. E não tem como a gente não se apegar ao Zezé, que é o nosso protagonista, né? Uma criança de 5 ou 6 anos que mora em uma família com muitas necessidades e ele acaba encontrando em um pé de laranja lima uma amizade. A gente tem uma vontade insana de poder proteger ele dos males da vida, mas não adianta, né? Ele vai passar por isso e o leitor sofre junto com ele. É uma leitura muito comovente. Eu não lembro também todos os detalhes da história, mas eu lembro que eu chorei muito nesse livro. Isso que eu não sou muito de chorar em livro, inclusive eu já li Flores para Algernon, por exemplo, que é um livro que todo mundo se comove, eu não derramei uma lágrima, inclusive nem gosto muito desse livro. Mas Meu Pé de Laranja Lima é um clássico, assim, muito comovente, e eu recomendo para todo mundo, mesmo que a pessoa não tenha um hábito de ler plenamente, né, não seja um leitor frequente, esse livro vale a tentativa, porque é muito bom. E também é um livro que eu quero reler, inclusive saiu, eu não sei se é série ou filme há pouco tempo, e eu não assisti ainda porque eu quero reler o livro para ter tudo fresquinho e poder assistir a adaptação. O último livro, fechando essa lista, é a Bíblia, né? Essa é uma edição que eu trago aqui, eu tenho várias, na verdade. E mesmo para quem não lê a Bíblia como um livro de não ficção, eu recomendo porque tem muitas chaves de leitura, né, em todos os livros aqui da Bíblia, muitas coisas inspiraram a ficção. E a leitura da Bíblia me ajudou em dois aspectos muito importantes. O primeiro foi desenvolver um ritual de leitura, então todas as noites um pouquinho, né, isso me ajudou a ter constância na leitura, e eu fui aplicando isso também com a literatura de ficção, né, com os outros livros. E o segundo aspecto que a leitura da Bíblia melhorou na minha condição de leitora foi o hábito de comparar traduções, de me atentar ao significado das palavras para tentar
entender melhor o contexto daquilo que eu estava lendo, né? É claro que eu não faço isso o tempo todo, em todas as leituras que eu faço, mas a gente sabe que em alguns momentos isso é importante e amplia o vocabulário, né? Melhora o nosso repertório e nos ajuda a ter uma interpretação mais correta. Então, até hoje, em algumas leituras que eu faço, eu pego uma folha de caderno e anoto algumas palavras que eu não conheço o significado ou que estão em um contexto que para mim é novidade. E depois que eu encerro a leitura, ou às vezes durante a leitura, dependendo do ritmo, eu vou consultar o significado dessas palavras e tento aplicar elas no meu dia a dia. Esse era um exercício que eu fazia quando eu estava estudando para o Enem, né? Porque a redação tem um peso muito importante. Então, para quem está aí estudando, eu sugiro isso porque faz muita diferença. E só para fechar esse vídeo com algumas menções honrosas aí, eu vou citar as revistas, porque eu sempre gostei muito de ler revistas. E quando eu estava ali na adolescência, as que eu mais gostava eram a Super Interessante, porque na minha época os nerds tinham ali a Super Interessante, né, como o seu ponto de intersecção, porque a Super Interessante abordava vários assuntos ali que os CDFs, né, como eram chamados na minha época, gostavam bastante. Então eu gostava muito da Super e gostava muito das seleções. Não sei se ainda esse tipo de revista ainda habita aí os consultórios e as recepções, mas também era uma revista que me interessava muito os assuntos que trazia e tinha também nas primeiras páginas algumas sessões com piadas e anedotas, muitas vezes muito bobas, mas que eu ria bastante, né? Podem ver que eu tinha um humor bem questionável, né? Inclusive até hoje eu dou risada de umas coisas que ninguém acha muita graça, mas para mim faz muito sentido. E Seleções era uma revista que me fazia rir muito. E eu também gostava dos textos longos que trazia, né? Eram textos que me prendiam e sempre que eu ia para dentista, médico e tal, eu ficava revirando ali o cesto de revistas da recepção para encontrar as seleções. E uma última revista que eu lia com intenções literárias era a revista do Avon, porque, como eu disse, onde eu morava, os vendedores iam de porta em porta, né, oferecer seus badulaques. E tinha uma vendedora no meu bairro da Avon que era quem abastecia a nossa casa, né? E a Avon ela tem de tudo. Naquela época acho que tinha muito mais, porque eram, se eu não me engano, 3 catálogos diferentes. Um focado em perfumaria, outro em bazar, daí tinha pote, um monte de coisa, e o outro eu não lembro no que era. Mas eu lembro que eram sempre 3 revistas. E nessa revista que tinha os badulaques mais caseiros, se eu não me engano, no final dela tinha a seção de livros. E a minha mãe eventualmente deixava eu encomendar livros, né, pela revistinha da Avon. Então eu li muito Nicholas Sparks pela Avon, né, A Última Música, Querido John, Diário de uma Paixão, se eu não me engano. Então eu li muito Nicholas Sparks, encomendada da Avon, e foi com a Avon que eu aprendi a controlar a ansiedade pela espera da chegada de um livro, né? Então a Avon me preparou para a Amazon, né? Porque aqui onde eu moro a Amazon não é tão rápida, né, quanto São Paulo e as grandes capitais, mas a revista da Avon então tinha essa importância para mim porque era uma importante fonte dos best-sellers que estavam sendo lidos aí pelo mundo afora. Então, pessoal, esses foram os 10 livros que mais me influenciaram a ser uma adulta que lê, né, que tem o gosto pela leitura, por todos esses motivos que eu listei aqui. Muitas vezes não foi exatamente pelo enredo, mas por aquela relação que eu tive, né, naquele momento da minha vida com os livros aqui citados. Mas e vocês, quais livros fizeram com que vocês se tornassem adultos que têm gosto pela leitura? Ou quais livros estão fazendo vocês terem o gosto pela leitura? Porque afinal nunca é tarde, né, pra gente descobrir esse universo incrível e fantástico da literatura. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar as próximas resenhas. Um abraço e até mais.